São 7h33. O TNews recebe convidado hoje no estúdio. É o otorrinolaringologista Paulo Mendes Júnior, que muitos ouvintes já devem conhecer por dois motivos. Ele tem uma coluna de saúde aqui na Rádio T, então a voz dele é conhecida aqui na rádio, e um canal no YouTube que só tem mais de 1 milhão de inscritos. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Vou corrigir já, mas sem ofensa nenhuma, porque eu tô tão acostumada a me chamarem de Renata, me chamam mais de Renata do que Roberta, mas é Roberta. Roberta, desculpa, Roberta. Roberta, Porque claro. senão, depois você vai ouvir a entrevista e vai falar, chamei a Roberta de Renata a entrevista inteira. Me desculpa no começo já, então. Isso aí. Doutor, você recebeu recentemente uma placa dourada do YouTube, concedida só aos canais com mais de 1 milhão de inscritos. É super difícil atingir uma marca assim. Por que você decidiu, eu imagino com a sua rotina super corrida como otorrino, ser um youtuber, e como você conseguiu atrair tanta gente para esse canal? Ótima pergunta. Isso começou em 2017. Naquele momento eu estava atendendo em 9 lugares. E, Nossa. Daí eu percebia que durante as consultas, como eu estava em 9 lugares, às vezes o paciente tinha dificuldade de manter uma rotina comigo. Nem sempre eu estava lá no consultório. E quando o paciente tinha a oportunidade de retornar comigo, eu via que ele esquecia algumas coisas que eu orientava, como fazer lavagem nasal, sobre algumas doenças, sobre o pós-operatório. Eu falei, poxa, então acho que eu vou criar um conteúdo online que essa pessoa pode continuar a consulta comigo em casa. Essa foi a proposta inicial. Só que daí eu... Não era para ser público, Não. Era para ser um auxílio aos próprios pacientes. Isso. Continuar a nossa consulta em casa. Só que isso aí que é uma dimensão um pouco maior, porque daí aquela pessoa que era meu paciente já indicou para uma outra pessoa. Começaram a vir pessoas a consultar comigo pelos vídeos, daí eu comecei a pensar numa coisa maior. Eu poderia não somente ajudar aqueles meus pacientes, poderia ajudar pessoas que talvez eu nunca conheça pessoalmente. E o que aconteceu, graças a Deus, as pessoas gostam do conteúdo. O conteúdo hoje, como você comentou, tem 1.050.000, acho que sou o segundo maior canal de YouTube do otorrino no mundo. Nossa. Daí eu recebo hoje consultas online do mundo inteiro. Esses dias eu tive uma consulta de um brasileiro que mora na Ilhas Maurício. Eu achei incrível ter essa oportunidade. E a telemedicina permite isso, né? Sim, hoje tem essa oportunidade, né? E é muito gratificante pra gente. As mensagens que a gente recebe pra pessoa, fala assim, poxa, doutor Paulo, eu tenho dificuldade às vezes, eu moro no interior do Brasil, a dificuldade que eu tenho de consultar com um especialista, ter essa orientação, quanto isso me faz bem, quanto você me ajudou, que eu trabalho bastante com rinite, né? Eu faço orientações sobre rinite lá, a pessoa fala assim, olha, eu às vezes não tive essa orientação do médico no consultório, com você eu já tive, você está me ajudando muito, então eu percebi que isso também não somente a minha via de ajudar esse paciente meu no meu consultório, hoje eu posso ajudar pessoas do mundo inteiro, às vezes sem sair de casa. Legal, e assim, não é, eu até assisti alguns vídeos, são vídeos com orientações muito preventivas, né? E que quebra o que alguém poderia pensar, puxa, mas aí pode substituir a consulta? Não, não tem esse propósito. Eu queria que você mostrasse qual é a diferença entre você oferecer um conteúdo irresponsável, por exemplo, da área médica, como as pessoas fazem a consulta no Google, e a gente sabe que fazem. Então, em geral, o ser humano busca informação na internet sobre questões de saúde. O que é isso que está acontecendo? Por que tem catarro na garganta? A gente sabe disso, né? Como que você fez essa divisão para que as pessoas continuem entendendo que é importante ir ao médico e compreendam que aquilo é um complemento, que é um conteúdo preventivo e um complemento para que elas cuidem bem da saúde? Então, essa é uma dificuldade que nós temos, né? Ainda mais eu que estou desde 2017. Eu faço vídeos a cada 2 vídeos por semana, segunda e É quinta-feira. bastante. É bastante, né? Mais de 700 vídeos eu tenho lá. Então, o foco dos meus vídeos são sempre de orientações, tá? Então, eu oriento o paciente a fazer a lavagem nasal, a não usar cotonete, porque o cotonete vai prejudicar o paciente, a pessoa, mas como assim não? Eu vou lá e provo na caixinha do cotonete, escrito lá, não é para usar o cotonete no ouvido. Falo como, se esse paciente for ao consultório, como é feita uma lavagem de ouvido. Falo do pós-operatório, de uma cirurgia de amígdala, cirurgia de adenoide, para essa pessoa já se preparar, como falei, sendo o meu paciente ou paciente de outro médico. Então é sempre de complementar, orientar, nunca induzir um tratamento, nunca dar uma receita de um tratamento para essa pessoa, sempre orientações, ou para ele ter a visão e, consequentemente, discutir com o médico, compartilhar essa informação com o médico dele,
Ou então o médico deu uma orientação, às vezes naquele momento não conseguiu explicar, ele pode complementar. Então sempre a foco é de orientação, né? Isso vai ajudar. Como eu falei, é uma das funções da nossa área da saúde, que é a medicina, não somente ser curativa naquele momento, mas também de ser de apoio, suporte e orientação. A gente tem um exemplo no Brasil de como, né, essa atitude do médico ir a público para orientar as pessoas, sabendo que existe uma carência muito forte de informação na área de saúde para a maioria da população, é o Drauzio Varella, né? Sim. Que acabou se tornando uma celebridade e que mantém blog, coluna em TV, com orientações que eu acredito que tenham realmente impacto. Você percebe, depois de já um bom tempo fazendo, já são quase 700 vídeos, então já faz um bom tempo que você está fazendo esse trabalho, você percebe que faz a diferença na vida das pessoas? É difícil comparar com o Dr. Drauzio, né, que ele é uma celebridade nacional, Não é a mesma especialidade. mas o foco seria o mesmo, né? Que nem, por exemplo, como aqui eu sou colunista aqui da rádio, de outras rádios também, nas colunas minhas semanais, eu sou de médico geral, então eu dou orientações gerais. No meu canal no YouTube também tem esse foco, claro que a maioria é da área da otorrino, mas a gente precisa ter orientações, a gente demanda, como comentou, na internet a pessoa pode achar todo tipo de informação. Tanto que o YouTube tem esse cuidado que ele tem ali um setor, se você for pesquisar a área da saúde, vai ver um setor embaixo, fala assim, fonte confiável de saúde. E eu estou lá. Então ele faz essa filtragem também no YouTube, daquele conteúdo, se é relevante, se é médico mesmo, a gente manda nosso CRM para eles, que é um conteúdo confiável. Então, o Dr. Drauzio também é uma fonte de inspiração para mim, até eu brinco, eu quero ser o Drauzio Varella, pelo menos do Paraná, Legal. de ter essa oportunidade de compartilhar, por isso que eu estou aqui também, eu gosto dessa parte também, assim, eu percebi que eu gosto dessa parte também de comunicação, é uma coisa que eu gosto muito hoje em dia. Legal. E assim, os tópicos que você escolhe para abordar ali, eu imagino que eles saiam do consultório, é isso? Com certeza, ali praticamente quase todos os títulos dos meus vídeos são os pacientes que me perguntam. Então eu percebo, se ele me pergunta, outras pessoas podem ter essa dúvida. Então eu já utilizo esse tema, esse título para fazer um conteúdo para responder aquele paciente e para milhares de pacientes. Legal. A sua principal especialidade é a rinite alérgica, né? Uhum. Mas é algo assim muito raro, incomum aqui em Curitiba, né? Enfim, não, né? Quase todo mundo tem rinite alérgica em Sim. Curitiba. O que que é a rinite alérgica? Vamos começar a entrar um pouco nessa área, porque eu imagino que 90% dos ouvintes que estão nos acompanhando ou tem alguém em casa com rinite alérgica. O que que é a rinite alérgica? Ótima pergunta, Roberto. Então, é assim, vamos dar um passo atrás. Vamos falar de rinite, então. Rinite é uma inflamação da mucosa nasal, ou seja, inflama o nariz por dentro. Dessa forma, o paciente vai ter alguns sintomas. O principal sintoma é a obstrução nasal, ou seja, o nariz entope, provoca coriza, aquela aguinha, pode ter espirros, coceira. E a coceira pode ser do nariz, ouvido, garganta e olhos. O paciente pode ter... Ouvido também? Sim, ouvido também, porque a comunicação vai ser pela tuba auditiva e esse paciente tem essa opção. Então, essa é a rinite. Só que daí, necessário, sempre eu falo nos meus vídeos, é importante procurar a causa, não somente tratar com spray antialérgico, às vezes antialérgico dá sono, ou o paciente toma aquelas injeções na farmácia de corticoide, que Corticoide, engorda, que atrapalha tudo. Então é importante sempre saber a causa. Então todo paciente que vai fazer uma consulta, por exemplo, comigo, eu peço a gente descobrir a causa. Então é importante fazer 2 tipos de exame, que é o exame para investigar se tem uma alteração anatômica no nariz, se é criança, faz um raio-x para ver se não tem adenoide, se é adulto para ver se não tem um desvio de septo ou hipertrofia do corneto, que é a famosa carne esponjosa. Então a gente avalia se tem uma alteração anatômica. Se tiver, é correção cirúrgica. Depende do grau e da intensidade dos sintomas. Por exemplo, se eu for fazer em 100 pacientes um exame para avaliar se tem desvio, a grande maioria vai ter desvio de septo. Mas não quer dizer que essa grande maioria eu vou operar, porque o paciente às vezes nem sabia, nem tem sintomas. Então é muito de conversar, É orientar. assim, tá incomodando muito, tá Isso. atrapalhando muito a vida, aí talvez seja o caso de uma cirurgia. Por exemplo, quando eu fizer um exame em você, eu falo assim, olha, Roberto, você tem um desvio do lado direito. Doutor Paulo, realmente, desse lado direito, quando tem sinusite, resfriado, esse lado que mais que entope, vou deitar esse lado que entope, vou praticar algum esporte, esse lado que entope. Então, você tem sintomas e, consequentemente, ali tem o desvio. E vale a pena. E como atrapalha a vida, né? Sim. Porque se tranca uma narina, você não oxigena direito o cérebro, a respiração fica prejudicada, tem uma opção de outras consequências, às vezes dor de cabeça, né? Então Você é respira pela complicado. boca, tem dor de garganta por isso, a rouquidão que nem você, que é comunicadora, pode ficar mais rouca por isso também, Claro. tem várias situações. Então esse é um exame de avaliar a anatomia. Tá. E o segundo exame é para investigar a causa da rinite. Então vale a pena fazer um exame chamado prick test, é o teste cutâneo que é feito no antebraço,
Esse exame é muito simples, muito rápido, muito fácil, é indolor, é feito a partir dos 5 anos de idade, no consultório mesmo, em meia hora sai o resultado. A gente sabe se ele é alérgico, alérgico ao quê e a intensidade do resultado. Por exemplo, podemos investigar ácaro, que é poeira e pó, que por sinal é o principal motivo de rinite alérgica. Pesquisamos também a pólen, que agora na primavera as pessoas se incomodam bastante, a fungo, que é bolor e mofo, a epitélio de animais, como cachorro e gato, aquelas pessoas que adoram um cachorrinho, um gatinho, às vezes percebe que ele pode trazer sintomas, a gente pode confirmar e ter as orientações e pesquisamos alguns alimentos também. Dando positivo aquele resultado e o paciente perceber, poxa, doutor Paulo, realmente deu ácaro, que é o mais comum que nós observamos, vou mexer com uma coisa guardada, vou limpar a casa, vou tirar aquela jaqueta, me incomoda demais. Daí está confirmado esse diagnóstico de rinite alérgica. Se esse resultado der negativo, ou seja, não apresentar nenhuma reação, e o paciente fala para mim, doutor Paulo, eu observo que a minha rinite é mais por mudança de temperatura, ou do clima, ou do ar-condicionado, ou exposição a cheiros fortes, que produto limpeza, fumar cigarro e perfume. Eu tenho um outro diagnóstico chamado de rinite não alérgica ou Olha só, vasomotora. isso esclarece muita coisa, né? Porque muitas vezes a pessoa sabe que tem rinite, está sempre em crise, faz o teste e o teste não mostra nenhuma alergia, né? Isso, Isso aconteceu lá em casa, né? olha O meu só. filho mais velho fez os exames, né? Não é alérgico a nada do que aparece ali, mas está sempre com rinite. Então, podia ser o gato, podia, não era. Sim. Então, muito possivelmente está aí a A rinite não explicação. alérgica. É, E aqui tem tem a ver com o clima. isso, do clima ou exposição a Por cheiros isso que fortes. Curitiba é a cidade Boa. da rinite Aqui é a alérgica. capital da rinite Não é alérgica. alérgica, da rinite Rinite, não da alérgica. Ó, rinite, agora da aprendi rinite, uma por causa da coisa. rinite, né? É porque a cidade, quando acontece, uma cidade grande, então tem poluição, é uma cidade muito arborizada, tem muito pólen também, pela mudança de temperatura, como você comentou. Então, dependendo da causa, a gente consegue fazer tratamentos. Por exemplo, se a rinite não alérgica, existem medicamentos à base de sprays nasais, que seriam muito mais interessantes do que utilizar medicação via oral, porque vai para o corpo inteiro. Medicação nasal vai somente no nariz. Já a rinite alérgica, confirmados os exames, e o paciente concorda com aquela informação que aquilo realmente, oxe, realmente é o pólen que me incomoda, a primavera eu coço os olhos, tenho crise de rinite, me incomoda muito, o resultado é positivo para pólen. Ou não posso chegar num lugar com gato, também muito Isso, comum, né? O gato perfeito. principalmente solta muito pelo, né? É, o pelo e a saliva dele também. Também é. Então, a gente tem nossa confirmação, a gente pode fazer um tratamento mais específico, Roberto, que é uma imunoterapia sublingual específica para aeroalérgenos. O nome feio, né? Então, a gente resumiu em quê? Em vacina de rinite em gotinhas. Opa, Não são injeções, a pessoa usa em casa, antes de dormir, entre o lábio e o dente, usa somente 3 vezes na semana antes de dormir. É muito simples, muito fácil. Criança acima de 5 anos poderia ter essa indicação, adultos com certeza também. Não tem corticóide, ou seja, não engorda, não atrapalha o crescimento, não tem antialérgico, não dá sono. É um tratamento, teoricamente, até um custo acessível, porque esse paciente ele não vai ter a dispensão de medicamentos de antialérgicos, corticóides, injeções e também o benefício, né, de não ficar sofrendo, não atrapalhar seu dia a dia. Criança às vezes não consegue ir para a escola, que tomou aquele antialérgico à noite, que a mamãe viu que dá sono, que às vezes a criança dorme melhor, mas aquele um sono não repousante, então ela acorda cansada, desanimada, fica irritada por isso, não aprende tudo que deveria aprender na escolinha. O adulto tem o risco de tomar esses antialérgicos de primeira geração, que geralmente são os mais baratos, por isso que a pessoa geralmente compra, mas dá muito efeito colateral. Tem risco de acidentes no trânsito, acidentes no trabalho, ou seja, com máquinas. Também muitas situações de quando vai atrapalhar. buscar o antialérgico e pede o que não dá sono, é bem mais caro, né? Sim. Agora, explica aí, eu nunca tinha ouvido falar de vacina para rinite. Essa é para a alérgica. Isso, para rinite alérgica. Como que ela funciona? Por exemplo, vamos pensar que é o ácaro, que é o mais comum, né? Então, para você ter uma ideia, Roberta, a rinite, o ácaro, tem em tudo que é lugar. Tá no colchão, no sofá, na roupa de cama, no travesseiro, no cinema, no shopping, no trabalho, na escola e até aqui na rádio, para você ter uma ideia. Tem em tudo que é lugar, mas principalmente aonde? No quarto. E a pessoa vive onde? Maioria das vezes no quarto. Pelo menos 8 horas a pessoa vive lá. Com a cara no travesseiro. Vou falar uma estatística talvez um pouquinho alarmante para quem está ouvindo a gente, mas tem estatísticas que dizem que um travesseiro de 5 anos, 1/3 do peso dele é ácaro. E um colchão de 10 anos, 1 trilhão deles é ácaro. Então a pessoa acha que dorme sozinha? Não, ela dorme com muitos ácaros no quarto Uma também. galera. Isso é assustador. E é difícil fazer essa limpeza total, né? Porque não é visível, né? Então tem que ter cuidado, trocar o colchão, o travesseiro, limpar a De quanto em casa. quanto tempo tem que trocar o travesseiro? O ideal, acima de 2 anos, já é bem indicado. Joga e compra um novo. Isso, e o colchão a cada 7 anos e comprar capa antiácaro impermeável para o colchão e para o travesseiro. E não comer no quarto,
Também isso é importante também, porque daí solta farelinho e vai ter. E os animaizinhos, o ideal não ficar no quarto. E o problema dos animaizinhos, não somente eles que são maravilhosos, são carinhosos, são nossos companheiros, mas eles soltam pelo. E o pelo no ambiente não é o que dá alergia, mas sim ele fica alimento para o ácaro. O que dá alergia dos animaizinhos é a descamação, é a caspinha dele que dá alergia naquela pessoa que sofre. Ah, não é o pelo. Não, é o pelo. Daí, então, o que acontece? A gente sabendo que é o ácaro, por exemplo, então a gente vai manipular esse ácaro que deu positivo no exame, a gente sabe o nome, o sobrenome desse ácaro, a gente sabe especificamente qual é o ácaro que incomoda essa pessoa, a gente manipula esse ácaro, a pessoa, entre aspas, vai ingerir o ácaro mesmo inativo, claro, e ela vai criar uma resistência, ou seja, quando ela estiver em contato com o ácaro, que é diário, ou ela não terá sintomas, ou será de menor intensidade, e ela vai começar parar o quê? De ter sintomas. O mais importante, começar a parar de tomar medicamentos por isso, ou seja, o corticoide, que no primeiro momento pode ser interessante, mas a longo prazo prejudica a qualidade de vida e a saúde dessa pessoa. E o mais legal, que eu acho que eu sempre enfoco no consultório, essa pessoa não somente estará boa ao utilizar o tratamento, mas mesmo ao parar o tratamento, ela pode continuar a ficar boa. Tem estatísticas que dizem que ela Talvez não pode ficar precise para a boa. vida inteira? Isso, ela pode ficar boa por 10 anos. Então, o tratamento mínimo são 6 meses. Se em 6 meses ela viu diferença, a gente vai continuar. Se não, a gente pode parar se ela não teve alguma reação. Mas após 6 meses ela vendo diferença, a gente vai continuar por 3 anos. E finalizando esses 3 anos, ela pode ficar boa por mais 10 anos. E tem uma outra também informação da Organização Mundial da Saúde, ou seja, a OMS, disse que o único tratamento potencialmente curativo para rinite é a imunoterapia, ou seja, a vacina para rinite. Isso é revolucionário. É muito caro? Quanto custa um tratamento assim? O custo dela hoje, até eu falo para o paciente, diariamente é um custo de um cafezinho num restaurante que você vai utilizar. Sim. Então, se você... Vamos pensar que as pessoas que têm crise de alergia também gastam bastante com Sim, remédio, né? sim, o desconforto dela, quanto incomoda ela é muito forte, né? Sim. É muito incomodativo. Então, é sempre pesar custo-benefício. Eu não sou aquela pessoa que vamos indicar porque deu positivo. Eu tenho que saber quanto isso incomoda ela. Como eu falei, atrapalha o sono, atrapalha a escola, atrapalha o trabalho, se toma muito medicamento, se toma muito antialérgico, sim, e vale a pena. Essa pessoa vai ter um benefício. Se ela tem o positivo, mas é de vez em quando que incomoda, não atrapalha o sono, a qualidade de vida. Às vezes tem pessoas que eu tenho o consultório que às vezes para sair com o namorado é incomodativo, porque às vezes a pessoa tem o gatinho na casa do outro e não consegue ir na casa Sim. do outro por isso, Isso o é muito comum. animalzinho. Então às vezes atrapalha a qualidade de vida social e amorosa, né? Então isso compensa, tá? Então a gente não vê um impeditivo no consultório o valor da imunoterapia, ainda mais você Mas é em torno colocando de o quê? R$ 5 por dia que dá? R$ 9 por dia. R$ 9 por dia. Isso. É possível, Sim. e tem que tirar de algum outro Sim. lugar para fazer o tratamento para Sim. muita gente, mas é possível, é um tratamento possível. Eu acredito que sim, eu acho que é um tratamento, claro, que alguns podem achar esse caro, ou a grande maioria não, porque vai trazer muito benefício a ela, né? Então a gente tem que pensar nisso. Que a pessoa vai melhorar a qualidade de vida, vai economizar os outros tratamentos que ela faz, então, no geral, compensa e muito. Uns R$ 300 por mês. Quando você falou sobre o menos tratamento, até. fiquei com medo que fosse assim, R$ 5.000 por Vou mês, falar, é R$ 3.000. R$ 270 por mês. Então ele 270 é mensal. caro, porém viável, né? E se vai tirar esse problema da São vida... gotinhas, né? Nossa, São gotinhas, nem criança vai reclamar. isso aí. São 7h51, a gente vai fazer uma pausa rapidinho para o intervalo e já voltamos na sequência. São 7h54. Tem muita participação de ouvinte chegando por aqui, viu? Como todo mundo tem rinite alérgica, tem inclusive participação. O Guilherme mandou aqui. Qual que é o nome do médico? Por favor, eu tô dirigindo. Não bata o carro. Depois a gente vai compartilhar aqui o site. É um site bem fácil de encontrar. Chama-se doutorrinite.com. E eu compartilho na sequência pelo WhatsApp, também nos canais em que vocês estão acompanhando a transmissão online. Quem precisar, manda mensagem aqui no WhatsApp que depois a gente orienta. É Dr. Paulo Mendes Júnior. Aqui em Curitiba ele atende no IPO, no Hospital IPO, que é muito conhecido, né? Nessa área de otorrinolaringologia.
Mas fiquem tranquilos, não precisa parar de dirigir não, nem vai bater o carro por causa disso, a gente já distribui, tá? A gente está falando sobre a rinite alérgica, mas eu queria conversar sobre uma outra questão aqui, que também acho que é muito comum na nossa região, que é a sinusite. Eu Uhum. queria que, com a mesma didática que você explicou a rinite alérgica pra gente, você explicasse o que é a tal da sinusite e se ela também tem a ver com alergia. Ótima pergunta. Então, a sinusite, a gente pega muito pacientes com esses sintomas, ainda mais na nossa cidade. Então, a sinusite, eu falei que a rinite é uma inflamação da mucosa nasal provocada geralmente por quadros alérgicos ou não alérgicos. A sinusite é um quadro de inflamação também da mucosa nasal, tanto que o termo hoje, Roberto, chama rinocinusite, uma coisa só praticamente. Só que a rinite fica mais na região nasal. Já a sinusite pega já mais as cavidades do nosso rosto, por exemplo, das bochechas, aqui na região entre os olhos e na cabeça também, que são seios paranasais. Quando inflama aquela região, o paciente vai ter alguns sintomas, além da congestão nasal, uma secreção que pode sair pelo nariz, ou cair na garganta, chamado odejamento posterior, que provoca tosse, pigarro. O paciente pode ter também o quê? Dor de cabeça, só que uma dor de cabeça tipo peso, a pessoa inclina para frente, sente-se pesada, dificilmente ela vai ser latejante, pulsátil, e o paciente vai ter também, às vezes, sintomas gripais associados, como, por exemplo, dor no corpo, dor de garganta Ah, e é? febre. Grande maioria, Roberta, a grande maioria, mais de 80% das sinusites são virais, ou seja, não precisa do antibiótico. Essa é uma informação muito importante para o ouvinte e as pessoas saberem, que as pessoas venham consultar o doutor Paulo, estou com esse sintoma de congestão nasal, nariz entupido, secreção, dor no corpo, quero o antibiótico agora. Eu falei, mas quanto tempo você está com sintomas? Ah, estou há 2 dias. A grande maioria, mais de 80%, não precisa do antibiótico. Mas, doutor Paulo, na última vez o médico me indicou antibiótico nesse momento, eu melhorei. Ou seja, ela já iria melhorar sem o antibiótico. Então, você evitando o antibiótico nessa pessoa vai ajudá-la muito. Quando a gente pensa no quadro viral, o quadro viral pode durar até 2 semanas. Doutor Paulo, sofrer 2 semanas pode persistir por esse período, mas o mais intenso são os primeiros 5 dias, principalmente o terceiro dia, que é onde o paciente vai onde? No consultório no terceiro dia. Ele tenta lá tomar dipirona, o seu chazinho, seus contatos do seu dia a dia de medicações. No terceiro dia, estou muito ruim, vou ao médico, quero um antibiótico. Mas é para ser esperado esse terceiro dia ser o pior. Só que a partir do quinto dia, ela vai melhorar na grande maioria. Quando que a gente pensa que a necessidade de um antibiótico para sinusite bacteriana, ela piorou no quinto dia ou não melhorou pelo menos nada no 10º dia. E claro, outras complicações que podem ser, às vezes a secreção vai para o ouvido, da otite associada, às vezes o paciente pode ir para o olho, então é uma complicação exagerada que não é o comum. Então a grande maioria não precisa do antibiótico. E mesmo a orientação que eu fiz para a rinite, tem que investigar a causa, ou seja, fazer os exames para eles não ter uma alteração anatômica, por exemplo, desvio de septo para dificultar a drenagem, a secreção, ou então adenoide em criança que provoca ronco, respiração pela boca, o sono agitado, a criança não consegue parar numa posição para dormir, tem muitas reinfecções, vai para o ouvidinho também, atrapalha o aprendizado, que ela não está escutando, e também ver se não tem um quadro alérgico associado. Se o paciente tiver um quadro alérgico, o que eu posso fazer? Tratar essa alergia, diminuir esse muco que provoca secreções, e quando esse muco estiver represado, que pode acontecer, e ela tiver um contato com vírus e bactéria, viraria sinusite. Então, eu não passo atrás, eu trato a causa. Se for alérgico, eu trato a alergia, e essa pessoa vai melhorar também da sinusite. A gente já está na reta final, vamos ter que encerrar, mas antes eu só quero registrar que a Simone falou que fez uma sinusectomia, isso? É Isso. uma cirurgia para resolver a sinusite. Ela disse que fez há 18 anos. Pelo jeito resolveu o problema. E tem uma pergunta que chega aqui, que eu já sei a resposta, mas vou registrar para os outros ouvintes ouvirem também. O Itamar diz que tem rinite, diz que sente muito na primavera, o pólen, mudança de temperatura, mas aí ele colocou assim: nosso gato dorme com a gente na cama. Isso Uhum. piora os sintomas? Se você for alérgico ao epitélio do animal, ou seja, a caspinha dele, né? Lavar com mais frequência o animalzinho, ou seja, que gato é um pouco mais complicado tomar banho, mas seria o ideal, se for o caso. E se for alérgico a ácaro, ou seja, vai ter o pelo ácaro nele, daí seria o ideal não dormir com vocês, porque, como eu falei, você fica pelo menos 8 horas no teu quarto. Mas se você não for alérgico à descamação e não for alérgico a ácaro, não tem problema. Legal. São 7 horas e 59 minutos, vamos encerrando. Muito obrigado pela entrevista, quanta informação. Vamos ver se você volta a próxima vez agora com o Marcelo junto, que com certeza ele vai ter muitas perguntas para fazer aí. Roberto, muito obrigado. Como falei para você fora do ar, eu sou ouvinte do programa. Todo dia de manhã, a ir ao IPA, eu escuto vocês Ah, também. que Então é um legal. prazer, é uma gratificação também sendo colunista da Rádio T.
Muito bem, doutor Paulo Mendes Júnior, otorrinolaringologista, que conversou com a gente sobre a rinite alérgica, entre outros assuntos da área. Eu vou encerrando o T-News de hoje por aqui. Bom fim de semana para os ouvintes. Segunda-feira, às 10 para as 7, tem mais notícias e eu espero por vocês. Até lá.